paz do Senhor, aluno EBD. Hoje é domingo e você já sabe, domingo é dia de EBD. Hoje nós estamos reunidos para tratar da nossa lição de número 7, cujo título é O Drama da Depressão. Um assunto importantíssimo, controverso, da mais alta relevância, e para isso eu tenho a alegria de ter a honrosa companhia de dois professores abençoados e que têm propriedade para tratar sobre esse assunto. Eu quero com muita alegria cumprimentar os professores dessa manhã. A paz do Senhor, professor Cristiano. A paz do Senhor, professor Orlando, e a nossa doutora Priscila, que está conosco aqui nesta manhã. Tenho aqui também a honrosa alegria de cumprimentar a já mencionada missionária Priscila. A paz do Senhor, professora, que alegria tê-la conosco. A paz, e é uma imensa alegria, felicidade, honra de estar aqui com o professor Orlando, juntamente com o professor, psicólogo, Cristiano. É uma felicidade imensa poder contribuir para todos que estarão aí acompanhando a aula de hoje. Que bom. Vocês já perceberam aí que hoje será certamente uma manhã de grande aprendizado. Então não quero tomar muito tempo, bora para a nossa aula. O texto áureo encontra-se no Salmo 42, verso 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Verdade aplicada. Investir no relacionamento com Deus muito contribui também no tratamento da nossa vida emocional. Objetivos da lição: conceituar e apresentar o que é depressão, apresentar o atual quadro clínico da sociedade e demonstrar como é possível livrar-se da depressão. Textos de referência: Salmo 18, nós vamos ler 2 versos, e Salmo 40, também 2 versos. Diz assim: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. A nossa introdução diz assim: essa lição abordará de modo específico o tema depressão, conceituando, bem como trazendo seus sintomas e causas. Noutra ponta, apontará informações, atitudes e princípios bíblicos que muito contribuirão no tratamento desta doença. A gente vai para o tópico de número 1, que vai definir o que é a depressão. Eu quero, já com muita alegria, abrir a oportunidade para os nossos professores. Eles são especialistas na área de psicologia e vai ser uma alegria aprender com eles essa manhã. Professores, estejam à vontade. Professor Cristiano, pode nos introduzir o assunto, vai ser uma alegria aprender nessa manhã. Queridos, é uma alegria ter vocês conosco nesta manhã de domingo, e continue para que nós possamos, neste tópico tão relevante e de tão grande propriedade, para que nós, nesta manhã, possamos descortinar, desmistificar a respeito deste assunto que é a depressão. Vamos lá. O interessante de nós termos, neste primeiro momento, esta palavra depressão. Como surgiu a depressão? De onde ela vem? É de certo que, como de acordo com alguns autores, eles explicam, nos traz uma linha de raciocínio a respeito desta palavra
depressão. Acompanhe comigo, por favor. O termo de depressão, ele é relativamente novo na história, se nós formos observar isto, né? Novo por quê? Porque esta palavra depressão, ela surge pela primeira vez em 1680. Olhe só, 1680, falei para você, para designar um estado de desânimo, perda de interesse. Em contrapartida, já em 1750, aponta um autor chamado Samuel Johnson. Ele incorpora esta palavra depressão no nosso dicionário. Ela é inserida no nosso dicionário, trazendo o desenvolvimento desta palavra depressão, o conceito desta palavra. Emergiu com o declínio das crenças místicas e religiosas, supersticiosas também, que fundamentavam o entendimento dos transtornos mentais. É de certo que agora a história do conceito de depressão, tal como o concebemos, vem na atualidade. Veja bem, vem na atualidade agora, no século 17. Isso trazendo para nós, diante desse contexto de depressão, que vem surgindo lá de 1680 e agora no século pleno 21, esta palavra depressão vem com toda a força e veemência no nosso meio. O desenvolvimento do conceito da depressão, ela vem emergindo com o declínio das crenças mágicas e supersticiosas, que fundamentavam o entendimento dos transtornos mentais. Doutora Priscila, quando nós falamos a respeito desses transtornos mentais que surge entre o nosso meio para com a nossa, até mesmo a nossa psique do ser humano, traz também algumas causas, né, que a depressão nos traz. E nisto, como nós podemos até entender sobre isso, doutora? Então, os sintomas da depressão muitos traumas do passado. Então, a pessoa ela tem muitas angústias em relação a situações que viveu no passado, uma tristeza muito forte, que a pessoa nem sabe o porquê está triste daquela maneira e fica assim, eu tenho de tudo, eu tenho minha família, eu tenho condições, eu não sei o porquê dessa tristeza. A pessoa também tem uma desesperança muito grande, que nós vamos falar mais à frente a respeito da desesperança, que é um dos principais sintomas da depressão. Então, para deixar bem claro para os amados irmãos, que não se deve confundir tristeza com depressão. São totalmente diferentes. Tristeza, ela vem e ela passa. A depressão não, ela vem e ela só aumenta. E é por isso que precisa de tratamento desde o início. E voltando agora para o Cristiano sobre as causas da depressão. É interessante, Priscila, a respeito das causas da depressão. Quando nós observamos até mesmo alguns transtornos que as pessoas ou o paciente traz, até diante da sua fase de adolescente, algum trauma que ela sofreu, e com isso pode vir até um pós-traumático, ou seja, um trauma que ela passa diante da sua infância, seguindo na sua fase de adolescência, e futuramente vai se construindo esses episódios difíceis para que a pessoa possa até mesmo tentar por ela mesma, que algumas pessoas pensam e não dá a devida importância diante de uma gravidade tão grande, que é estas causas da depressão. As causas das depressões podem ser tanto que ela passou por algum episódio traumático sobre a sua vida,
ou também, como você já citou, de alguma tristeza, alguma perca de algum ente querido, que possa, assim, trazer este sofrimento psíquico internamente sobre a vida deste paciente. O interessante é que nós podemos observar que a presença de humor triste, vazio, uma irritabilidade, pode também trazer, se tratando a respeito para com as mulheres, muda-se até os hormônios, né? Muda também. E como tratar? Como ter esta leitura para que a pessoa possa ter esta consciência e realmente estar à procura de um profissional para cuidar, né, de um bem-estar integral diante da sua saúde. Volto agora para a Priscila para o andamento diante do tópico seguinte. Entrando ainda dentro da depressão, vamos falar um pouco sobre a depressão pós-parto. Essa depressão é uma depressão assim muito complicada, porque acontece, muitas vezes a sociedade em si, ela espera que a mulher, após dar à luz ao seu filho, ela esteja maravilhosamente bem. E muitas vezes não é aceitado essa tristeza, essa depressão, após a mulher ter tido um filho. E muitas pessoas falam, mas era para você estar feliz, era para você estar aí radiante, diante aí de algo tão maravilhoso, principalmente às vezes a mulher, a mãe, que sabe como que é algo assim tão indescritível. E muitas mulheres acabam desenvolvendo a depressão, e é algo assim que precisa ser tratado. Então, assim, para entender um pouco sobre esse momento pós-parto, 80% das mulheres, professor Orlando, um número muito grande. 80% das mulheres desenvolve após o parto tristeza. Por quê? Porque aquele período de 9 meses, você é o centro das atenções. Então, nossa, gravidinha, que linda, pode engordar, ganhar 20 quilos, igual eu que ganhei 22 quilos, que está todo mundo falando que você está linda, está maravilhosa. E aí, quando o filho nasce, as atenções se voltam para o bebê. Muitas pessoas vão visitar o bebê e não perguntam se a mãe está bem, se o parto correu tudo bem, se a mãe precisa de uma ajuda, se está tudo bem com ela, como que ela se encontra, como que ela está sentindo dor, como que você está. Não, só se volta para a criança, o bebê. E às vezes a família, o marido não consegue enxergar isso, tem essa sensibilidade de saber que a mulher já está num período tão difícil, igual o Cris falou sobre a questão dos hormônios. Nesse período é mexido muito, e aí acaba vindo essa tristeza, mas algumas vem a tristeza e passa, pronto. Só que em outras acaba essa tristeza virando uma depressão, e aí os sintomas de depressão pós-parto precisa de tratamento, porque muitas vezes a mãe, o bebê em si pode estar correndo risco, e trazendo para dentro da igreja, muitas vezes não é entendido, fala, nossa, isso é algo maligno, mas que negócio é esse? É a realidade e precisa de tratamento. E muitas mulheres que têm depressão pós-parto, são mulheres que principalmente já tiveram depressão, outros períodos da vida, às vezes pode ter na primeira gestação, na segunda, então precisa de tratamento. Então é um assunto bem delicado, que nós poderíamos ficar uma aula toda falando sobre isso, principalmente para as gravidinhas. É bom trabalhar isso. Então as famílias, se você tem alguém na sua família aí que está grávida, está gestante,
tem um olhar diferenciado após ganhar o neném, tem um olhar diferenciado de amor, de cuidado, porque a mulher precisa, o bebê precisa da mãe. Esse vínculo, o primeiro vínculo é muito necessário. Imagine só, eu já tratei de mães que não conseguiam chegar perto dos filhos nesse período de pós-parto. Imagine a criança ela absorve tudo. Às vezes a gente acha que não, mas o bebê ele já começa a absorver desde o ventre. Então é necessário tratamento. Como é bom ouvir quem fala com propriedade do assunto, né? A gente está encerrando o tópico 1 e a gente já aprendeu aqui hoje o que é depressão. A depressão é uma doença que desorganiza as reações emocionais e deixa o indivíduo sem motivação, com pouca concentração e lapsos de memória. A gente aprendeu quais os sintomas, quais as causas e aprendeu também um pouquinho sobre a depressão pós-parto. O nosso tópico de número 2 vai falar sobre o quadro clínico da sociedade. Esse momento tão conturbado que a nossa sociedade enfrenta e que, na verdade, muita gente não sabe lidar por uma série de fatores que já vem se arrastando ao longo das décadas e, por que não dizer, do século. Bom, doutores, eu quero ouvir um pouco de vocês nesse tópico de número 2. Evangelista Orlando, é interessante nós termos nesse tópico de número 2 o quadro clínico da sociedade. É importante nós termos uma leitura de tentar compreender como a sociedade tem esta leitura diante do que está acontecendo, voltado à depressão. Por que eu falo isso? Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, há 350 milhões de pessoas que sofrem de depressão no mundo. Então, a leitura em si de 350 milhões de pessoas ainda tendo resistências atuais em pleno século XXI, nos traz ainda, Priscila, como esta enfermidade, que é depressão, é uma patologia em si, conhecida e identificada pelos especialistas, pela Organização Mundial da Saúde e também pelo CID, está lá. No CID está, é o número 6, transtornos mentais. E por que esta resistência de tratar a respeito de uma doença identificada pela ciência? Por quê? Quando é pneumonia, que se trata de uma doença, Evangelista Orlando, é tratado. Quando é uma doença cardiológica, é tratado também. E quando se fala de depressão, Pri, não, isso é frescura. Isso não é algo para ser tratado. Não, isso é uma frescura a qual a pessoa está tratando, que está acontecendo. Não, pelo contrário. Se nós tivéssemos esta leitura de 350 milhões de pessoas no mundo, o Brasil trouxe um dado interessante para vocês. O Brasil lidera um ranking dos casos de depressão e suicídio. Estima-se de 20 a 25% da população que teve, ou tem, ou terá este problema ou esta patologia voltada de depressão. Porque agora eu entendo que um dos fatores é o preconceito de ter, ou seja, de conceber, de estar inserido nesta situação. Um preconceito é um dos fatores que contribuem ainda mais para que esta doença se prolifere. Então, por favor, eu peço para você aqui nesta manhã, tenha uma leitura diferenciada, porque talvez você possa ter alguém diante da sua família, ou alguém que você já conheceu, ou que está próximo a você, que tem
um quadro clínico voltado à depressão. Priscila. Entrando dentro desse assunto, para trazer um acréscimo, as causas externas, que são várias. Agitação dos eventos urbanos, a vida muito agitada, muitos compromissos, um esgotamento intelectual muito grande, um mundo materialista, competitivo, a respeito da violência, da agressividade. Então, tudo isso facilita com que a pessoa venha desenvolver a depressão. Então, o ambiente em si pode fazer com que a pessoa venha desenvolver a depressão. E é necessário cuidar da saúde psicológica. Como o psicólogo Cristiano ele falou, é necessário cuidar do psicológico como nós cuidamos da nossa saúde física. É necessário ter um descanso. Essas causas externas, essa agitação, muitas tarefas, muitos compromissos, fazem com que a pessoa se torne mais estressada, mais ansiosa, faz com que a pessoa não tenha mais paciência de se relacionar com o outro. Entra dia, sai dia, a pessoa nem olhou para o céu, nem agradeceu a Deus por mais um dia, não teve tempo para nada. As redes sociais, eu acrescento aqui, que é um dos motivos que a depressão está aumentando. Por quê? Porque as pessoas ficam muito tempo ali, e aí se você já acordar e começar a olhar a vida do outro, ficar ali o tempo todo olhando, você vai achar que você é um infeliz. Todo mundo está viajando, menos eu. Está todo mundo, aí vem até aquelas montagens, né? Hashtag na praia e eu estou em casa. Aí vem aquelas montagens com a vassoura na mão. E muitas vezes aquelas fotos são TBT, porque a gente está em plena pandemia. Sabemos que muitas pessoas realmente estão em casa. E trazendo dentro da questão da pandemia também, a pandemia é uma das causas que está fazendo muitas pessoas desenvolverem ansiedade, desenvolverem depressão. Muitas pessoas, porque agora estão dentro das suas casas. E agora, quem sou eu? E agora, quem é a minha família? E agora, quem é esse que está do meu lado? E agora, o que eu vou fazer? E o medo. Então, muitas questões aí contribuem para que a pessoa venha desenvolver a depressão. É interessante que a Priscila está trazendo para nós, aqui diante desta abordagem, as causas fundamentais diante desta depressão. Uma sociedade diante de uma crise de ansiedade que pode desencadear também a depressão, logo após nós veremos o suicídio, e também uma sociedade, Orlando, esquecida, ou melhor, eu posso dizer assim, é uma sociedade voltada para, infelizmente, diante de uma desobediência diante da lei de Deus, né? Ainda com o conhecimento prévio em si, porque o evangelho sendo pregado em todos os lugares, ações, indo adiante, mas diante de uma das causas, uma sociedade sem Deus resulta em consequências trágicas, infelizmente, e vendo dia após dia proliferando as doenças na alma. Isto nos traz uma cura interior. De certo que a ciência, ela promove para nós ferramentas que podem ser utilizadas no nosso meio cristão. Não é que a ciência ela vai mover a sua fé. Não, a ciência ela vai contribuir para a sua fé em Deus. Sim, contribuir, porque atrelado à sua fé, baseado também na ciência, automaticamente você será um bem-aventurado.
tenho a certeza que diante dos próximos tópicos nós vamos ainda ter um maior conhecimento disso que nós estamos tratando nesta manhã. Decepção e desesperança. Lembram que eu havia falado que sobre os sintomas da depressão, e o principal sintoma é a desesperança. Então, esse sintoma, ele é algo muito presente na vida de quem tem depressão. Ela perde a esperança de viver, perde os sonhos, perde a fé, não consegue mais sonhar com um futuro promissor, com um futuro melhor. Muitas vezes, sentimento de decepção em relação à vida. Muitas vezes, traição, foi traído, foi traída, decepções com familiares, amigos, pessoas que estavam ao lado, que viraram as costas. E essa decepção acabou sendo algo tão intensa que veio uma desesperança: eu não vou conseguir encontrar mais ninguém, eu não vou conseguir ser feliz na vida, ninguém me ama, ninguém gosta de mim e eu quero morrer. Aí vem a próxima lição. E é presente dentro das igrejas, sim. Muitas vezes você vê crentes que ficam o tempo todo: eu quero ir para o céu, eu quero ir para a glória, eu quero morrer, eu quero morrer. Então, muitas vezes, aquele sentimento de tristeza, de depressão está lá dentro e a pessoa não consegue ter um bem-estar com a vida, o fôlego de vida. Nós vamos entrar mais isso adiante, mas para entrarmos um pouco a respeito da desesperança, eu trabalho isso muito com os meus pacientes, a esperança dentro da psicologia positiva. Ter esperança que vai dar a volta por cima, que vai ser resiliente, que vai conquistar, que vai crescer, se for necessário reeditar a história, reescrever, mas não desistir da vida. Trazendo para dentro da teologia o fôlego de vida, quem nos deu foi Deus. Então nós temos que valorizar a nossa vida e agradecer todos os dias. Somos uns sobreviventes nesse ano. Então, se eu sobrevivi, nós sobrevivemos, foi porque Deus permitiu. E nós temos que ter esperança que dias melhores virão. Como é importante a gente entender que as causas que a sociedade nos oferece para passarmos por um problema como esse que estamos abordando hoje são muitos, mas a motivação que a palavra de Deus nos traz, a esperança do que Deus tem para nós, de que é muito melhor, certamente nos ajuda a superar as muitas adversidades. Nesse tópico 2 a gente aprendeu em Romanos 1, do 21 ao 25, o apóstolo Paulo nos dá um panorama do quadro clínico da sociedade sem Deus. Infelizmente, a troca do certo pelo errado, do moral pelo imoral, dominou a sociedade. Agora, a gente vai correr para o tópico 3, para as nossas considerações finais, mas a gente não pode encerrar essa aula sem saber como livrar-se da depressão. Professora Priscila, introduza para nós um pouco sobre isso. Acho que agora é o é o Cris, depois vai eu. Muito bem, evangelista Orlando. Quando o autor coloca aqui como livrar-se da depressão, eu colocaria entre aspas como superar a depressão. Nós, como cristãos, nós não estamos imunes à depressão. Se tratando a respeito de ser humano, nós não estamos imunes. E nisto, como nós não estamos imunes à depressão, há recursos utilizados para superar a depressão. A Priscila nos trouxe diante de uma abordagem a qual ele utiliza no meio técnico voltado a positivismo. Nós trazemos também uma técnica diante de uma abordagem comportamental
que ele não traz, né, Priscila, aquilo que a pessoa se remeteu atrás, mas no presente momento. Ela não traz que nem a psicanálise, que vai descobrindo diante do seu passado e traz o seu contexto. Não, a comportamental é aqui ou agora. No entanto, que é voltado para com os profissionais, diante desta abordagem, para trabalhar o aqui e o agora de uma pessoa depressiva. Claro, respeitando diante de todas as outras abordagens presentes no meio da psicologia. Mas quando nós falamos do aqui, agora, a pessoa precisa, o paciente necessita superar aquele momento melancólico, angustiante, esta vontade tremenda de tirar a sua própria vida. Para mim não dá nada mais certo, eu quero tirar, né? Para mim a única solução que tem é tirar a minha própria vida. Nós vamos ver no tópico seguinte da outra lição, que dentre alguns minutos nós estaremos desvencilhando estes episódios para vocês aí nesta manhã. Então, o tratamento da depressão são 2. A psicoterapia. Em primeiro lugar, a psicoterapia, que seria o quê? Um tratamento psicológico com o psicólogo. E o que você vai fazer num tratamento psicológico, um tratamento clínico com um psicólogo? Você vai falar. O ato de falar traz a cura. Se 2 irmãos da igreja se encontram, um fala assim: irmã, eu estou numa prova, estou passando uma luta. A irmã está querendo desabafar. O irmão fala assim: eu também, mas eu estou num sofrimento, e começa aquela disputa de quem sofre mais. As pessoas estão com dificuldade de ouvir. E às vezes você acaba deixando de falar, quer saber, não vou falar mais não, porque o outro, coitado, está sofrendo mais do que eu. E dentro de casa, às vezes é a mesma coisa, vai guardando, vai guardando. Então, o ato de falar traz a cura. Então, o principal tratamento, primeiro lugar do tratamento de psicoterapia, é você falar. E quem vai ouvir não é o seu amigo que vai te dar conselho, porque psicólogo não dá conselhos, faça isso, faz aquilo. Às vezes tem pessoas que me procuram, quer saber se vai separar, se vai mudar, se muda de emprego, o que vai fazer. Não, psicólogo não vai dar conselhos, nada. Quem vai resolver a própria vida é a própria pessoa. Então, amigos dão conselhos, familiares dão conselhos, que o psicólogo vai dar um tratamento, ele tem uma escuta diferenciada, uma escuta clínica. Então, ele vai te ouvir, ele vai te orientar dentro da área emocional, dentro da área psicológica. E, em segundo lugar, vem a medicação, passar com psiquiatra. Vou falar bem devagar para todos entenderem. Psiquiatra. Não é clínico geral, não é ginecologista, não, é psiquiatra. Porque ele sim estudou anos e anos para entender todas as medicações em um ser humano, para poder ser especializado dentro dessa área. E muitas pessoas têm preconceito da medicação. Em si, eu trabalho da seguinte forma: primeiro a pessoa procurou o tratamento de psicoterapia, vamos tentar pela psicoterapia. Não está resolvendo, está com muita crise de ansiedade, ou ainda mais se a pessoa estiver com crise de ideação suicida, que vai ser a próxima lição, precisa tomar medicação, porque a medicação inibe isso. E infelizmente muitas pessoas têm muitos preconceitos com medicação psiquiatra. Se não der certo uma medicação, o psiquiatra vai trocar e vai vir outra. Tem pessoas que tomam remédio psiquiátrico e fica bem. Agora outros às vezes ficam mal, por quê? Porque às vezes toma por conta própria, porque outra pessoa passou, porque não tá conseguindo bater, então vai trocar a medicação. Então é esses tratamentos, é a psicoterapia e é a medicação com o psiquiatra. A gente está encerrando o nosso tópico de número 3 e é importante frisar que a gente aprende aqui que os recursos da ciência são importantes no tratamento da depressão, sendo às vezes usado por Deus, em sua soberania,
para cuidar dos seus. É claro que, contudo, não substituem o relacionamento com Deus. A nossa conclusão diz assim: o cultivo de uma vida espiritual plena com Deus, através de Jesus Cristo, é fundamental para superar a depressão, qualquer que seja o tipo de tratamento a ser adotado. A busca em soluções místicas nunca resolve o problema, além de agravar a situação. Bom, a gente vai encerrando a nossa aula de hoje. Eu quero convidar você agora a reunir a sua família, e eu nem vou me despedir dos professores, os psicólogos, missionária Priscila, evangelista Cristiano, porque a nossa próxima lição vai falar sobre um tema bastante sério: o drama do suicídio. E eu vou aproveitá-los, certamente. Nós vamos dar continuidade a esse tão importante tema, que é reflexo do que a gente aprendeu na aula de hoje. Então eu quero convidar você nesse momento a reunir a sua família, fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Senhor Deus dos céus, Pai, nós estamos na Tua presença e agradecemos a Ti por mais uma oportunidade de aprender. Sim, porque o Senhor tem nos preparado ocasião para crescermos, para nos tornarmos maduros e aprendermos a lidar com as circunstâncias, com as adversidades que a nossa sociedade tem enfrentado. Ó Pai, nós queremos ser instrumentos do Senhor sempre, em todas as oportunidades que tivermos. De certo, todos os alunos que nesse momento estão de olhos fechados e que nos ouvem, conhecem alguém, alguma família que passou por esse problema. Nos ajuda a ser instrumentos do Senhor, a darmos orientação adequada, a encaminharmos para um profissional preparado para lidar com isso. É certo que nós continuamos dependendo de Ti, da Sua bondade, continuamos à disposição do que o Senhor tem para nós, mas nos ajuda a sermos melhores e abençoarmos outras vidas. Pai, continua cuidando dos Teus filhos, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Nós estaremos juntos no próximo domingo falando sobre suicídio. Você não pode perder a continuidade dessa aula. Que Deus abençoe e lembre-se sempre, a IBD Ademauá é feita para você.